Sejam muito bem-vindos aqui, amados, à aula de número 1 do Decreto 46.644 de 2016 do Poder Executivo de Minas Gerais. Este decreto, ele trata sobre o Código de Ética dos Agentes Públicos e da Alta Administração Pública do Estado. Perfeito? Mas antes da gente entrar no decreto propriamente dito, eu preciso te dar aí uma informação, tá? Uma informação extremamente importante. Logo aqui abaixo, na descrição do vídeo, logo aí abaixo, você vai encontrar 3 links, isso mesmo, 3 links. No primeiro link, você tem o material em PDF de apoio a essa aula. O material igual a esse aqui, com teoria e exercício, que é exatamente os pontos que nós vamos tratar nessa aula aqui, colocada gratuitamente no YouTube, perfeito? Então, toda a teoria e todo exercício que eu irei tratar aqui se encontra neste material em PDF que está no primeiro link, no link número 1, perfeito? Mas logo abaixo do link número 1, você vai ver claramente o link número 2. O link número 2, na verdade, é um link de uma playlist que eu estou montando com ética e direitos humanos voltados para o concurso de agente penitenciário 2018 de Minas Gerais. Perfeito? Então, no link número 2 é uma playlist gratuita com algumas videoaulas aonde que eu irei disponibilizar e já estou disponibilizando, inclusive essa primeira aula, né, gratuitamente para você, tá? Focado 100% aí no concurso de agente penitenciário 2018 de Minas Gerais, de ética e de direitos humanos, tá? De ética e de direitos humanos, perfeito? E por fim, mas não menos importante, você vai encontrar também aqui na descrição do vídeo o link número 3. O link número 3, por sua vez, é o link que vai te direcionar para conhecer o curso completo de ética e direitos humanos voltados aí para o concurso de agente penitenciário 2018 de Minas Gerais. Então, o link número 3 é nada mais nada menos do que o link para você conhecer as informações sobre o curso completo de ética e direitos humanos, direcionado diretamente, se é direcionado, é direto, né, para este concurso de agente penitenciário 2018. Beleza? Então estes são os links extremamente importantes. Vai lá, já aperta no link número 1, já baixa aí o material em PDF, ou pelo menos coloca ele aí ao lado da tela, ao lado do vídeo, e vamos para a aula propriamente dito. Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Quando nós falamos sobre o Decreto 46.644 de 2014, que é o Código de Ética do Estado, do Poder Executivo de Minas Gerais, a primeira coisa que nós precisamos ter certeza é que este decreto ele vai ser extremamente importante na sua aprovação. Primeira coisa que nós temos que ter certeza é isso. Kennedy, por que ele é importante na minha aprovação? Pelo motivo bastante óbvio, né? Este decreto, eu calculo que deve cair em sua prova entre 3 e 4 questões. Entre 3 e 4 questões só sobre este decreto. Só sobre esse decreto. Posso errar e aí eles cobram 2. Perfeito? Mesmo assim, 2 questões sobre esse decreto são extremamente importantes você acertar. E por que eu tenho que acertar? Porque se você não acertar, o outro vai acertar. E por que o outro vai acertar? Porque esse decreto ele é fácil na sua compreensão, desde que você saiba como estudá-lo, desde que você saiba como organizar as ideias aqui contidas na sua respectiva estrutura. Então, quando eu penso em 3 ou 4 questões, eu não posso dar mole em não estudar este decreto de uma forma extremamente consciente, de uma forma onde que essas questões podem me levar a acertar e, obviamente, será aprovado
aí neste concurso, neste processo seletivo aqui de Minas Gerais. Perfeito isso? Tranquilo? Então, este decreto ele é muito importante. Mas do que trata esse decreto? Como eu disse, ele é o Código de Ética. Né? Ele é o Código de Ética. Ou o seu nome completo. Você pode, conforme está no próprio código, você pode chamá-lo de Código de Ética, já está de bom tamanho. Código de Ética de quem? Né? O Código de Ética do agente público e da alta administração estadual. O Código de Ética do agente público e da alta administração estadual. Ou simplesmente Código de Ética, tá? Então você tem dois nomes para ele, é isso que eu quero que você entenda. Código de Ética é um deles. E o outro, Código de Conduta Ética do Agente Público e da Alta Administração Estadual. Este é o nome completo dele. E é exatamente por este nome que nós devemos iniciar. Se ele é um código de conduta, né? Do agente público e 2, da alta administração estadual, isso significa que este código abrange pelo menos 2 categorias de servidores, de empregados, de agentes do estado de Minas Gerais. Então ele envolve pelo menos 2 categorias. Que categorias é essa? Vem comigo na tela e vamos analisar o nome deste código. Olha lá. Então, conforme o decreto 46.644 de 2014, nós temos aqui um código de conduta ética, preste atenção, do agente público. Então, isso significa que é um deles, um conjunto de pessoas, né? E da alta administração estadual, que é um outro conjunto de pessoas, no primeiro momento. Esses que fazem parte da alta administração também são agentes públicos, é verdade, mas nem todo agente público faz parte da alta administração. Então, todo mundo que está na alta administração, ou autoridade pública, que você pode chamá-lo assim também, são agentes públicos, mas, porém, todavia, contudo, nem todo agente público faz parte da alta administração. E nós vamos entender isso no decorrer ainda desta aula. Então, esse código, ele é organizado para esses 2 grupos de pessoas, né? E o que ele vai fazer? Ele vai nortear a conduta ética desses 2 grupos de pessoas. Porém, todavia, contudo, esse código, muito sabiamente, ele começa nos dando informações extremamente importantes para não gerar problemas com outros códigos de éticas e com outras legislações. Porque ele vai deixar claro que existe outros códigos de éticas e, além de outros códigos de ética, podem ser criados outros códigos de éticas, né? E isso é normal quando a gente vai para normatização ética, tanto brasileira quanto mundial, né? Essa normatização ética, ela fundamenta-se naquilo que cientificamente nós chamaríamos de regras deontológicas, que não é o nosso foco aqui, porque o nosso foco é algo exatamente direcional para o próprio decreto. Nós não vamos nos adentrar na questão filosófica, legal, psicológica da ética. Não vamos. E por que não vamos nos adentrar nisso, Kennedy? Pelo motivo simples, porque isso não está expresso no seu edital. O seu edital, ele quer o código, ponto. Então nós temos que focar no código. Mas mesmo assim é importante você saber que existe uma tal de regras deontológicas que ajuda na criação de diversos códigos, né? Então, se existem outros códigos, ou podem ser criados outros códigos, qual é a relação que este Código de Ética do Decreto 46.644 de 2014 tem com esses demais códigos? Qual é a sua relação? E aí ele vai colocar 2 possíveis relações voltadas para isso, que aí eu coloquei no seu material, no tópico 1 e 2, vem comigo aí, olha o que ele diz. Ele fala assim: as condutas elencadas neste Código de Ética, né, as condutas, deveres, vedações, né, as formas que o agente público tem que exercer, né, as condutas elencadas nesse Código de Ética, preste atenção, ainda que, ou seja, ele percebe que existem possibilidades, ainda que tenham descrição idêntica à de outros estatutos, os outros estatutos éticos.
legais. Ainda que a descrição que aqui está, neste código, seja idêntica à de outros estatutos, preste atenção nisso, eles não concorrem nem se confundem. Eles não concorrem nem se confundem. Por exemplo, você vai ter claramente aqui alguns pontos do Estatuto, né, do Código de Ética, do Decreto 46.644 de 2014, né, muito próxima à lei que rege os servidores do Estado de Minas Gerais, os servidores de Minas Gerais. Tá? Mesmo estando em dois lugares distintos, e ele vai dizer, isso é possível, beleza, tá? Mas isso não irá oferecer a possibilidade dessas duas regras concorrerem, ou até mesmo se confundirem, se fundirem, se confundem, né? Ou seja, exercer uma ação comum ou uma interferir na outra, né? Então, o Código de Ética que ele está deixando claro, ele é uma regra norteadora da conduta ética do agente público isolada, que não se confunde e não concorre com outros códigos. Primeiro ponto é esse. O segundo ponto, que ele vai nos deixar claro, está no tópico 2, que ele diz, este código de ética, obviamente, não impede a criação e a existência de outros códigos de éticas específicos. Não impede. Você pode criar outros códigos de éticas específicos. Isso é óbvio, né? Você pode criar. Por exemplo, esse código de ética, ele rege todo agente público do Estado. Perfeito. Só que eu tenho como agente público do Estado o médico. O médico é um agente público do Estado. E o médico tem o seu próprio código de ética, né? Os médicos têm suas próprias regras deontológicas, então, portanto, têm os seus próprios códigos de ética. O código de ética aqui do Decreto 46.644 de 2014, ele não impede a criação ou a existência do código de ética profissional dos médicos. Perfeito isso? Ou de qualquer outra profissão ou de qualquer outro código de ética. A existência desse código não impede a existência de outro código. Perfeito isso? Porém, todavia, contudo, este decreto ele é claro. Ele vai dizer... Este decreto, ele tem aí uma preferência na interpretação desses códigos. E como é que eu tiro isso? Porque ele vai dizer no mesmo ponto, ele fala, ó, este código de ética não impede a criação e a existência de códigos de ética específicos. Olha bem, desde que esses não contrariem o disposto neste decreto. Então, o código de ética dos médicos não pode contrariar o que está disposto nesse decreto. Não pode. E caso aconteça, né, esse decreto ele está protegido. Ele está dizendo, não, somos nós, é esse decreto que deve ser levado em consideração como principal elemento da organização ética de qualquer agente público do Estado, né, do Estado de Minas Gerais. Perfeito isso? Então vamos lá. Primeiro ele diz então, resumido, existem outros códigos de ética, podem ter outros códigos de éticas, e esses códigos de ética, mesmo que tenham, né, e esses outros estatutos, essas outras leis, mesmo que tenha argumentos iguais aos argumentos aqui nesse código de ética, eles não se confundem, né, e eles não concorrem. Primeiro ponto é esse. E segundo, se existem outros códigos, que eles existam. Inclusive pode criar mais códigos e vão ser coexistentes, tá? Desde que esse outro código não venha a ir contrariar o decreto 46.644 de 2016. Perfeito até aí? Tranquilo? Então o tópico 1 e 2 foi, né? E aí nós chegamos a partir de agora no tópico 3. E o tópico 3, eu me preocupo, o tópico 3 em diante aqui do meu material, eu me preocupo consideravelmente. E eu me preocupo por um motivo extremamente importante. Porque a partir de agora, o decreto vai nos informar a estrutura da organização ética de Minas Gerais. Mais especificamente, a estrutura da organização ética do Poder Executivo de Minas Gerais.
Então, isso significa que esse código não se aplica ao poder judiciário do Estado e também não se aplica ao poder legislativo do Estado e ainda não se aplica ao Ministério Público do Estado. Ele aplica-se somente e exclusivamente ao poder executivo do Estado, seja esse poder executivo da administração direta, seja esse poder executivo na sua administração indireta. Então, a primeira informação que nós temos que ter é que esse poder executivo da administração direta e indireta precisa ter uma estrutura de organização ética. E aí ele vai nos oferecer essa estrutura. E o que é a estrutura? A estrutura nada mais é do que um esqueleto de organização. Né? E para que serve um esqueleto? Isso mesmo, o esqueleto serve para matar He-Man e conquistar Grayskull, né não? Essa é a função do esqueleto. Além dessa função, também serve para dar uma sustentação. E é exatamente essa sustentação que nós vamos ver agora. Esse esqueleto da estrutura ética de Minas Gerais que nós vamos perceber agora e conhecer agora. E isso vai encontrar inicialmente no seu ponto 3 do seu material. Olha aí comigo, olha que lindo que ele está. Ele fala o seguinte, ó, o Código de Conduta Ética. Beleza, esse que nós estamos estudando. O Código de Conduta Ética do agente público. Beleza, professor, eu já sei que existe o agente público, isso. Mas nós temos que saber quem é esse agente público, por isso, esse 1 aí no seu material, que é a primeira análise importante de saber, afinal, quem é esse agente público que esse código de ética rege. Quem é esse agente público que esse código de ética rege? Porque ele é o código de ética de conduta do agente público. Mas não só do agente público, ele também é o código de conduta da alta administração estadual. Então, ele é o código de conduta da alta administração, que são as autoridades públicas. Mas nós temos que saber melhor quem é essa alta administração. Precisamos conhecê-la. Precisamos conhecer os seus pormenores. E por isso, então, que tem aí no seu material o ponto 2. E nós temos no material, então, essa organização citando aí esse ponto 2, a definição dessa alta administração do código. Quem é essa alta administração para o código de ética, para o código de conduta ética do agente público e da alta administração estadual? Quem é, afinal, essa alta administração? Também precisamos saber. E já vamos saber. Mas antes de ir a eles, eu preciso que você saiba o que esse código vai conduzir, pelo menos no seu resumo primordial. Para que um código? Para conduzir o agente público e aquele agente da alta administração a quê? Na sua relação com quê? E aí ele vai ser claro. Ele diz que este código vai conduzir o agente público e aquele membro da alta administração para com a sua relação com pessoas e com o patrimônio público. Com pessoas e com patrimônio público. Entenda que quando ele fala pessoas, ele só usa esse termo, então é esse que você tem que lembrar, pessoas, mas por desencargo de consciência do professor, nós não podemos esquecer que quando nós falamos pessoa, nós temos que perguntar qual, ou seja, pessoa física ou pessoa jurídica. Se ele usa o termo pessoas, pode ser aplicado então tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica. Então, dentro desse contexto, esse código vai te conduzir a tratar com as pessoas de forma ética, com as pessoas. Mas não só com as pessoas, mas também com o patrimônio público.
mas também com o patrimônio público, né? O agente público necessita ter ali uma relação boa com o patrimônio público, uma relação respeitosa, uma relação ética com o patrimônio público, e esse código ajuda nessa condução dessas pessoas a essa relação. Beleza até aí? Tranquilo? Entendemos até aqui? Beleza. Mas aqui deveria, pelo menos deveria, gerar um alerta para você. Você deveria estar me questionando agora por conta de um detalhe desta informação que aí está. Volta comigo na tela. Olha o que ele está dizendo. O Código de Conduta Ética do Agente Público e da Alta Administração Estadual é instrumento de orientação e fortalecimento da consciência ética no relacionamento do agente público estadual. Qual o questionamento que eu tinha que estar fazendo, Kennedy? Uai, ele cita que esse código de ética ele só vai gerar orientação e fortalecimento do agente público. Ele não está falando da alta administração. E por que ele não está falando da alta administração? Qual o motivo, causa, razão ou circunstância que ele, o próprio texto, não está falando que ele também vai servir para aqueles membros da alta administração no seu mecanismo de orientação e fortalecimento dessa consciência ética? Pelo motivo bastante simples que eu já falei lá atrás quando eu estava falando do título do respectivo decreto. Lá nós vimos que é o Código de Conduta do Agente Público e da Alta Administração Estadual. E aí eu disse, todo agente, ou melhor, todo membro, toda autoridade pública da Alta Administração Estadual são agentes públicos. Mas nem todo agente público faz parte da alta administração estadual. Então isso significa que toda vez que ele falar isso é para o agente público, ele está englobando tanto os agentes públicos, no seu sentido amplo, quanto os próprios membros, as próprias autoridades da administração, da alta administração estadual. E por que ele engloba? Porque todos aqueles que fazem parte da alta administração estadual também são agentes públicos. Mas nem todo agente público é da alta administração. Novamente, eu vou dar um exemplo para a gente visualizar facinho. Se eu estou falando de um secretário de Estado da Fazenda, ele é uma autoridade da alta administração estadual. Perfeito? Então, se ele é uma alta autoridade, ele é um agente público. Perfeito? Ele é um agente público. Mas se eu falo do professor estadual, o professor do Estado, né? O professor estadual, ele é um agente público, mas não é da alta administração do Estado. Perfeito? Então, quando ele usa o termo agente público, ele abrange, ele leva essa estrutura para todos, tanto os agentes públicos citados aqui, né, quanto para as próprias autoridades públicas da alta administração estadual. Perfeito até aqui? Tranquilo? Bom demais. Sabendo disso, sabendo que esses agentes públicos e essas autoridades da alta administração estadual precisam, né, esse decreto vai ajudá-los a ter uma melhor relação com as pessoas e com o patrimônio público, nós precisamos então, a partir de agora, saber claramente, afinal, quem é esse tal agente público? Afinal, quem é essa tal autoridade pública da alta administração estadual? E aí eu organizei aí no seu material a ordem para identificar essa estrutura, né? E aí nós vamos começar exatamente com a definição de agente público. Afinal, quem é esse agente público? E ele vai dizer o seguinte, olha, considera-se agente público, preste atenção, todo aquele, para mim basta, todo aquele
que exerce uma atividade pública no Estado. Simples, bastante simples. Todo aquele que exerce uma atividade pública no Estado. Todo aquele. Perfeito? Se você entender isso e você entender e colocar isso na hora da prova, dificilmente você erra. Né? Todo aquele que exerce uma atividade pública. Esse é o agente público. Tá? E aí ele vai dizer como que é esse agente público. Ele diz, então, considera agente público todo aquele que exerça, ainda que transitoriamente, se ele está exercendo uma ação pública, ele é agente público, mesmo que de forma transitória. E mesmo que sem remuneração. Se ele está exercendo uma atividade pública para o Estado, para Minas Gerais, para o Poder Executivo Estadual, então ele é um agente público. Por quê? Porque ele está exercendo aquela ação pública, mesmo que de forma transitória, mesmo que sem remuneração. Mesmo que ele seja ali o que poderia chamar de uma espécie de agente honorífico, ou seja, aquele que exerce uma função pública sem remuneração para aquele fim. Mesmo que isso aconteça, ele é um agente público. E aí, como que esse agente público pode se tornar agente público? É uma pergunta. E essa resposta é bastante ampla, porque exercer uma ação junto ao Estado, aonde que você vai exercer uma ação do próprio Estado de Minas Gerais, é óbvio que você precisa passar por algumas possibilidades. Entre essas possibilidades ele nos diz, olha lá, eleição, nomeação, designação. O cara foi eleito, nomeado, mesmo ad nunto, mesmo uma nomeação de livre nomeação e livre exoneração, ou uma nomeação efetiva, uma designação por convênio. Se ele está exercendo uma atividade pública por convênio, ele é um agente público. Ele é um agente público. Por contratação, se ele foi contratado para esse fim, ele é um agente público. E ele ainda vai um pouquinho mais além. E ele diz ainda assim, e de qualquer outra forma. Isso aqui para mim já era suficiente. De qualquer outra forma, com todo aquele, isso significa todo aquele de qualquer forma tenha entrado para atuar como um agente público, ou seja, atuar alguém em nome do Estado. Então ele fala, em qualquer outra forma de investitura ou vínculo, mediante mandato, cargo, emprego, Kennedy, é emprego. Por quê? Porque se aplica a administração direta e indireta. E nós sabemos que a sociedade, a economia mista e as empresas públicas, quem atua nelas são empregados públicos. Então, emprego. Emprego também são agentes públicos. Empregados públicos também são agentes públicos. Emprego ou função pública em órgão ou entidade. Olha que lindo. Da administração pública direta ou indireta. Da administração direta ou indireta. Falamos da administração direta, nós estamos falando da governadoria, das secretarias do Estado, dos órgãos vinculados a isso. Da administração indireta, nós estamos falando das autarquias, fundações, sociedade de economia mista, empresas públicas. Todos estes que exercem essas ações, eles são agentes públicos. Eles são agentes públicos, do poder executivo estadual. Então isso significa que esse decreto não rege nem a estrutura do poder executivo municipal, muito menos a federal. Ele só rege o poder executivo estadual. E um outro fator, ele só rege o poder executivo. Então ele não rege nem o poder legislativo, nem o judiciário, nem mesmo o Ministério Público Estadual. Ele rege apenas o poder executivo na sua administração direta e indireta. Perfeito até aí? Tranquilo? Mas a gente acabou de ver, já por 2 vezes, que todos aqueles que fazem parte, que são autoridades da alta administração pública do Estado, todos aqueles também são agentes públicos. E de onde que eu tirei isso? Eu tirei isso do próprio decreto, porque o decreto vai nos dizer, olha que lindo, ele fala assim, é agente público, estamos na definição de agente público, correto? É agente público, inclusive os integrantes da alta administração do Poder Executivo Estadual.
Então, os integrantes da alta administração são agentes públicos. Essas autoridades públicas são agentes públicos. São agentes públicos. Agente público é uma terminologia mais ampla, que inclui eles na sua definição. Perfeito isso? Estes são aí aqueles que nós chamamos de agente público. Mas nós sabemos que esse código de conduta ética, ele além de reger a conduta ética dos agentes públicos, também vai reger a conduta ética dos agentes da alta administração do Estado. Da alta administração. Afinal, então, nós temos que saber quem são estes da alta administração do Estado. Eu prefiro chamar eles de os bambambam. É fácil entender assim. São os bambambam. São aqueles que estão lá no topo da carreira pública, mais especificamente no sentido de decisão, no topo da decisão pública. É melhor essa definição? Quem está no topo lá? Sim, você pode colocar governador, vice-governador, secretário, subsecretários, entre outros, tanto da administração direta quanto da administração indireta, e até mesmo uma ou duas outras condições possíveis. Não é? Então, para facilitar a nossa aprendizagem, eu organizei esses agentes da alta administração em 3 áreas, em 3 grupos. O primeiro grupo, aqueles agentes dentro da administração direta do Estado. Perfeito? Então, no primeiro grupo, aqueles da administração direta do Estado, tá? Então, organizei aí para vocês. Quem no primeiro grupo está lá na administração direta do Estado? Como agente de alta administração do Poder Executivo Estadual. Quem está aí na administração direta? Está lá, obviamente, o governador, o vice-governador, os secretários de estados, os secretários adjuntos, os subsecretários. Todos esses fazem parte aí do topo, do topo, do topo. Né? Além desses, ainda faz parte da alta administração. Preste atenção. Os chefes de gabinetes e equivalentes hierárquicos a eles. Então, o chefe de gabinetes dessas autoridades e equivalentes hierárquicos a eles também fazem parte dessa alta administração. Ainda vai fazer parte dessa alta administração, da administração direta, né, do Poder Executivo, os titulares de unidades administrativas ligadas diretamente ao dirigente máximo, ou seja, ao governador. Então, qualquer titular de uma unidade administrativa ligado diretamente ao dirigente máximo, atualmente o governador, né, qualquer um deles vai fazer parte também. Aí, obviamente, vai fazer parte entre as autoridades, né, públicas da alta administração do Estado. Então, titular de unidades administrativas e o segredo, ligado diretamente ao dirigente máximo. Ligado diretamente ao dirigente máximo. Mas não só ele. Não só ele. Ele ainda vai dizer, também vai fazer parte deste grupo de autoridades, né, aqueles titulares de unidades administrativas ligadas, olha que lindo, diretamente ao subsecretário e equivalentes hierárquicos. Então, aqueles titulares ligados diretamente, titulares administrativos, chefes de alguma diretoria, de algum órgão, de alguma instituição específica, de uma estrutura interna específica, de uma unidade administrativa específica, que seja vinculada diretamente a um subsecretário de Estado, também faz parte da alta administração. Também faz parte da alta administração. Você está percebendo que eu estou falando só dos bambambam? É só os bambambam, só quem estão nos cargos decisórios da gestão administrativa do Estado. Não é? Aqui da administração direta, que ainda tem mais um, né? E ele vai dizer, olha, também vai fazer parte dessa administração direta como agente da alta administração do Poder Executivo Estadual, os ocupantes de cargo de direção e assessoria. Então, qualquer diretor ou qualquer assessor, repito, qualquer diretor ou qualquer assessor
desde que esteja com uma relação direta ao governador ou ao vice-governador ou até mesmo a um dirigente máximo de um órgão ou entidade, ou seja, a um secretário de Estado, é um dirigente máximo de um órgão, né? Então, se ele é um diretor, um assessor ligado diretamente a um secretário de Estado, ao secretário de Estado da Educação, né? Se isso acontece, ele é um diretor, um assessor ligado diretamente ao secretário de Estado da Educação, ao governador, ao vice, né? Ou de alguma outra entidade da administração pública, este vai fazer parte, vai ser um agente da alta administração do Poder Executivo Federal. Perfeito isso? Isso é o que a gente chama na administração direta, é o que eu organizei dentro da administração direta. Mas além da administração direta, nós temos a administração indireta. E quem é que faz parte da administração indireta? Resumidamente, nós podemos colocar então fundações, autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. Dentre estas, nós temos várias possibilidades de autoridades, né, de autoridades da alta administração. Entre elas, nós temos os dirigente de entidade, que já é presidente de uma empresa pública, o diretor-presidente de uma fundação, o diretor-presidente de uma autarquia. E isso é um dirigente de entidade. Ele faz parte da alta administração. Ele faz parte da alta administração do Estado. Tá? Ainda os vice-dirigentes, o vice-presidente daquela empresa pública e assim sucessivamente. Né? Os chefes de gabinetes desses dirigentes também faz parte da alta administração. Tá? E ainda os titulares de unidades administrativas, ligado diretamente ao dirigente máximo. Então, uma unidade administrativa ligada diretamente ao presidente de uma sociedade de economia mista do Estado, de uma empresa pública do Estado, de uma fundação ou de uma autarquia do Estado, né? Este titular dessa unidade administrativa, que é vinculado diretamente a esse dirigente máximo desta instituição, faz também parte aí da estrutura da alta administração pública do Estado. Simples assim, né? E por fim, ou melhor, tem mais dois, né? O ocupante de cargo, olha bem, de direção e assessoria. Direta, então, o diretor e o assessor. Que nós vimos isso lá na administração direta. Sim, lá tem também. Na verdade, está até no mesmo artigo no decreto, no mesmo inciso no decreto. Eu separo para fins didáticos, para você conseguir visualizar melhor. Então, a gente está falando que diretores e assessores de dirigentes máximos dessas empresas públicas, dessa sociedade de economia mistas, né? Esses diretores e assessores que são ali ligados diretamente, de forma direta, né, com as entidades de administração pública indireta, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação ou autarquia, né? Entidade de administração também fazem parte ali entre os agentes da alta administração do Estado. Tá? E por fim, também vai fazer parte dessa alta administração, preste atenção, os presidentes dos órgãos colegiados, sejam eles de empresas públicas, sejam eles de sociedade de economia mista do Poder Executivo. Tá? Então, quem é presidente de órgão colegiado? Presidente de órgão colegiado não é presidente do órgão. Deixar claro isso. Não necessariamente é o presidente do órgão. Então, eu tenho lá uma empresa pública. Essa empresa pública vai ter um presidente. Esse é o presidente do órgão. Ele faz parte da administração? Faz, como presidente do órgão. Né? Só que essa empresa pública tem que ter alguns órgãos colegiados. Por exemplo, um órgão colegiado administrativo, um órgão colegiado fiscal. Esses órgãos colegiados, o que é colegiado? Que tem vários membros que tomam a decisão em conjunto, mas esses órgãos colegiados, eles têm que ter alguém para presidir. E é isso que ele está dizendo. O presidente desses respectivos órgãos colegiados também são agentes da alta administração do Estado. Perfeito? Então, o presidente dos órgãos colegiados, essa é a palavra, dos órgãos colegiados das empresas por sociedade de economia mista, também são ali agentes da alta administração do Estado. Fechou? E por fim, né, um terceiro ponto que eu separei
né? Separei. Por que separei? Porque eles não necessariamente você vai somente encontrá-los dentro da ideia da administração direta e indireta. Sim, fazem parte do que nós chamamos de poder executivo, mas não necessariamente dentro da administração direta ou indireta ou qualquer outra demanda aqui estabelecida. Porque o que ele está dizendo é o seguinte, ó, que os presidentes de conselhos estaduais também fazem parte dessa alta administração. Presidente de conselho estadual, Conselho Estadual de Educação. Tem um presidente. Esse Conselho Estadual de Educação, né, ele tem uma estrutura toda própria que não vou entrar aqui. Mas este presidente, especificamente, ele é um agente da alta administração, né? Ele é uma autoridade pública dessa alta administração. Perfeito? O presidente do Conselho Estadual de Saúde. Lá em Minas Gerais, tem um presidente do Conselho Estadual de Saúde. Tem um Conselho Estadual, então tem um presidente. Esse presidente, né, ele também faz parte ali como agente, como autoridade pública, né, da alta administração. Perfeito? Como agente da alta administração. Então, ele vai fazer parte dentro dessa estrutura. Tá? Conselho Estadual de Assistência Social. Né? Esse conselho tem que ter um presidente. Então, esse presidente também faz parte ali da administração pública, mais especificamente como autoridade pública. Perfeito isso? Tranquilo? Bom demais, né? E além disso, ele deixa claro que esse rol que nós estudamos é um rol meramente exemplificativo. Ou seja, todos esses são agentes públicos, ou melhor, são agentes da alta administração pública. Todos eles são agentes da alta administração pública, né? Porém, todavia, contudo, além deles, outros podem ser definidos, mas podem ser definidos por alguém que nós temos que estudar e estudar fortemente, que é alguém chamado de Conselho de Ética Pública. O Conselho de Ética Pública, né, ele é um conselho que pode, se assim ele definir outros agentes públicos como autoridades públicas, como agentes da alta administração pública. Então, o Conselho de Ética Pública, ele pode tomar essa decisão e definir dentro desse mérito, definir dentro dessa área, dentro dessa respectiva estrutura. Beleza? Tranquilo até aí? De boa? Bom demais. Esses são aí os agentes da alta administração. Porém, eu não sei se você percebeu, ora eu falava agente da alta administração do Estado e ora eu chamava de autoridade pública. E por que eu falava isso? Pelo motivo simples. Porque o Código de Ética, ele define essas duas nomenclaturas para o mesmo grupo de pessoas. E isso eu coloquei na observação aí, que está logo aí abaixo, aonde que está lá, ó, para efeito deste código, o termo autoridade pública equivale aos gestores públicos da alta administração. Então, falar aqueles que fazem parte da alta administração, você pode utilizar apenas o termo como autoridade pública. A autoridade pública são aqueles agentes, aqueles gestores da alta administração pública do Estado. De boa até aqui? Tranquilo? Beleza, 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 beleza. Então, nós sabemos quem são os agentes públicos e quem são ali as autoridades públicas, agentes da alta administração do Estado. Sabemos disso. Perfeito. A partir de agora, a gente tem que saber alguns pontos sobre isso, alguns detalhes sobre isso. E aí o tópico 4, ele vem dizer, rapidamente, ó, o agente público, que é isso que a gente estudou, deve prestar compromisso solene de acatamento à observação do disposto nesse Código de Ética. Bastante simples. Ele vai assinar lá um compromisso solene, compromisso esse estabelecido pelo Conselho de Ética Pública, né? Esse compromisso vai ser arquivado, né? E vai ser um documento comprobatório de que ele assinou esse termo dizendo que vai ser uma pessoa ética. Então, o agente público tem que assinar. Kennedy, só o agente público? Nem vou responder, vou deixar você responder. Kennedy, só o agente público? Sim ou não? Sim, só o agente público. Mas não podemos esquecer
de quando nós falamos agente público, estar dentro da terminologia agente público, aqueles agentes, aqueles gestores da alta administração pública do Estado. Então, quando ele usa o termo aqui, o agente público, ele está falando também, está incluindo também, está falando do professor, do médico, do enfermeiro, técnico de enfermagem, do assistente social, do policial. Está falando de todos esses, é verdade. Mas, além desses, ele também está falando daqueles agentes, daqueles gestores, daquelas autoridades públicas da alta administração do Estado. Porque agente público engloba todos, e eu coloquei isso no comentário que está logo aí abaixo. Eu disse, lembre-se que o termo agente público engloba gestores públicos, que são as autoridades públicas da alta administração. Perfeito? Você não pode esquecer disso de forma nenhuma. Todos eles, então, todos os agentes públicos têm que assinar esse termo falando que serão pessoas éticas, termos esses estabelecido lá pelo Conselho de Ética Pública, que será ali arquivado para fins de comprovar que foi assinado esse respectivo termo. Bastante simples aí, né? E aí, para a gente finalizar o processo teórico desta aula, da sua parte estruturante da organização ética de Minas Gerais, nós precisamos perceber que existe duas formas de conselhos, de órgãos colegiados da ética estruturando essa organização ética do Estado. E que duas formas são essas? Olha aí comigo. Primeira forma, um tal de Conselho de Ética Pública, que já comentamos. E uma segunda forma, as comissões de ética existentes em cada órgão ou entidade. Então, existe uma um Conselho de Ética Pública, e existe ainda as comissões de ética. As comissões de ética. Percebeu que está no plural? Deu para perceber? Né? Percebeu que tem um S no final? Percebeu? Então, as comissões de ética. Né? Por que as comissões? Porque cada órgão ou entidade pública do Estado terá internamente uma comissão de ética. E vai ter um Conselho de Ética Pública para todo o Estado. Então, quando eu falo em Conselho de Ética Pública, só existe um para o Estado de Minas Gerais inteiro. Mas ainda existe as comissões de ética. Cada instituição terá a comissão. Traduzindo, Secretaria de Educação vai ter a sua comissão de ética. Secretaria de Saúde vai ter a sua comissão de ética. Empresa Pública fulana de tal vai ter a sua comissão de ética lá dentro. Sociedade de Economia Mista tal vai ter a sua comissão de ética lá dentro. Cada uma delas terá a sua própria comissão de ética. E para que elas servem? Elas servem para divulgar e orientar as questões éticas. Tranquilo até aí. Que questões éticas a gente vai ver, né? Mas até aqui tá bom. Elas servem para divulgar, né, e orientar as questões éticas. Mas não é essa a pergunta que eu quero responder agora. A pergunta que eu quero responder agora é, afinal, professor, quem é esse tal de Conselho de Ética Pública? E também, professor, quem é essas tais comissões de ética? Quem são essas tais comissões de ética? Quem são, professor? Então, vamos à resposta aí no seu material. Primeiro, vamos falar do Conselho de Ética Pública. O Conselho de Ética Pública, ele é, antes de qualquer coisa, não podemos esquecer isso jamais, ele é um conselho para todo o Estado. Não podemos esquecer disso. Ele é um conselho para todo o Estado. Um conselho para todo o Estado. E ele tem uma composição. Essa composição é de 7 membros. Essa composição tem muita chance de cair na sua prova. O Conselho de Ética Pública ele é composto por 7 membros. Todos eles nomeados e designados diretamente pelo governador do Estado. Afinal, se é um conselho para todo o Estado,
faz muito sentido eles serem designados e nomeados pelo governador do estado. Perfeito? Agora, o governador, para designar e nomear estes membros do Conselho de Ética Pública, ele deve levar algumas questões em consideração. Quais entre elas? Primeiro, todos eles têm que ser brasileiros. E isso aqui é um peguinha muito comum. Quando o estatuto, o decreto vai dizer assim, o Código de Ética vai dizer assim, precisam ser brasileiros, é brasileiros. E brasileiro pode ser tanto brasileiro nato quanto naturalizado. Perfeito? Existe um peguinha muito comum que ele fala brasileiros natos, tem que ser brasileiros natos. Errados, porque não é obrigatório ser brasileiro nato, só é obrigatório ser brasileiro. E ser brasileiro pode ser de forma nata ou mediante ali um pedido, né? E aí a pessoa se naturaliza brasileira. Os dois são brasileiros. Eu sou brasileiro nato, tá? Mas qualquer estrangeiro que venha ao Brasil e pede a naturalidade e é naturalizado, também é brasileiro. Só que nesse caso ele é um brasileiro naturalizado. Tanto eu quanto esse estrangeiro naturalizado brasileiro podem fazer parte deste Conselho de Ética Pública em Minas Gerais. Porque lá fala brasileiros. Se ele falar brasileiro nato, tá errado. Se ele falar tem que ser brasileiro nato, tá errado. Perfeito? Porque tem que ser brasileiro. Mas qualquer brasileiro? A resposta é não. Tem que ser brasileiro de reconhecida idoneidade moral. Idoneidade moral. Se você procurar lá no dicionário idoneidade moral, você vai ver na frente dessa terminologia a minha foto. Isso mesmo, a minha foto. Idoneidade moral em pessoa. Né? Exemplo de idoneidade moral. Exemplo a ser seguido. Tá aqui, professor Kennedy Santos. Né? Idoneidade moral. Perfeito? Então, idoneidade moral tem que ter idoneidade moral. Tá? Tem que ser igual o professor Kennedy Santos. E ainda, reputação ilibada. Se você procurar lá reputação ilibada, aí vai ter 2 fotos minhas na reputação ilibada. Porque pensa no menino de reputação ilibada, sou eu. Né? Então, além de idoneidade moral, tem que ter reputação ilibada. São regras pré-estabelecidas. E ainda precisa ser dotado de notório conhecimento em administração pública. Precisa ter notório conhecimento em administração pública. Precisa saber muita coisa sobre administração pública, tá? Para que o governador venha designar e nomear esses nomes. Perfeito? Então, é o governador que nomeia, designa e nomeia esses 7 membros, né? Esses 7 membros designados, nomeados pelo governador, tem que ter idoneidade moral, reputação ilibada, né? E precisam ser brasileiros e ainda necessita, obviamente, ter ali um notório conhecimento em administração pública. E estes terão mandatos. Eles terão mandatos, né, de 3 anos, admitida uma recondução. Então, os membros do Conselho de Ética Pública têm mandato de 3 anos, sendo admitida apenas e exclusivamente uma recondução. Fechou? Então, 3 anos, uma recondução. Fechou? E aí eu coloquei um comentário aí que diz o seguinte: o Conselho de Ética Pública é responsável pelas questões ética, olha que lindo, de todos os agentes públicos. Então, é óbvio que é de todos os agentes públicos, aqueles que aqui nós definimos como agente público, mas também aqueles que nós definimos, né, como gestores da alta administração ou autoridades públicas, que aqui também podem ser chamados. Perfeito? Então, essa comissão é para todos. Então, é uma para o Estado inteiro. Perfeito isso? Mas, além deles, nós temos ainda a comissão de ética. A comissão de ética existente em cada órgão ou entidade. Então, lá na Secretaria de Educação tem que ter uma comissão de ética. Lá numa empresa pública tal tem que ter uma comissão de ética. Numa sociedade econômica tem que ter uma comissão de ética. Numa fundação tal tem que ter uma comissão de ética. Numa autarquia tal do Estado tem que ter aí uma comissão de ética.
Perfeito? Dentro de cada uma delas tem que ter uma comissão de ética. Uma comissão de ética. Então, isso significa que o Conselho de Ética Pública é uma coisa e as comissões de ética são outras coisas, né? Ou seja, cada lugar terá a sua respectiva comissão de ética. E ela tem uma característica específica, né? Ela fala: em todos os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Poder Executivo Estadual haverá uma comissão de ética. Acabei de falar isso. Todos os órgãos têm que ter uma comissão de ética, tanto da administração direta quanto indireta. E, obviamente, que a gente está falando do Poder Executivo. Então, não se aplica isso a nem Legislativo, nem Judiciário, nem Ministério Público. Somente ao Poder Executivo, administração direta e indireta. Com finalidade de divulgar as normas desse Código de Ética e atuar na prevenção e apuração da falta ética. Então, essa comissão de ética dentro de cada órgão, né, da administração direta, órgão ou entidade da administração direta ou indireta, ela vai prevenir o ato antiético e também vai apurar possíveis faltas éticas, tá? No âmbito da respectiva instituição. Óbvio, se a comissão de ética é interna à instituição, ela só pode apurar essa possível falta ética dentro da própria instituição. De boa? Tranquilo? Fechou? Tá? Agora, quem é essa comissão? Como que ela é organizada? Primeira coisa que a gente tem que saber, ela é organizada de forma diferente à do Conselho de Ética Pública. Ela tem uma organização diferente, começando até mesmo pelos seus membros. Essa comissão, ela é composta, a comissão de ética, dentro de cada órgão. Então, cada órgão vai ter uma comissão. Cada uma dessas comissões terá, na sua composição, 3 membros e 2 suplentes. Então, cada comissão de ética tem, obrigatoriamente, 3 membros e 2 suplentes. 3 membros e 2 suplentes. Agora, é óbvio, esses 3 membros e esses 2 suplentes não serão designados pelo governador, igual é lá no Conselho de Ética Pública. Por que não é pelo governador? Oxe, não é interna a uma instituição? Então quem é que vai nomeá-los? Quem é que vai designá-los para essa ação? Obviamente que é a autoridade máxima desta instituição. É isso que ele diz aqui, quando ele fala assim, ó. A comissão de ética é composta por 3 titulares e 2 suplentes. 3 titulares e 2 suplentes. Escolhidos pelo dirigente máximo entre os agentes públicos em exercício no órgão ou entidade. Então, esses que fazem parte da comissão de ética da Secretaria de Estado da Fazenda, né, será indicado pelo secretário de Estado, né, da Fazenda, certo? Entre aqueles integrantes da própria secretaria. Então, são agentes públicos da própria secretaria que exercem essa função e serão membros desta respectiva comissão de ética. Perfeito isso? Tranquilo? Então, escolhidos pelo dirigente máximo entre os agentes públicos em exercício, né, nesse órgão ou entidade. Estes 3 titulares e esses 2 suplentes, escolhidos por essa autoridade máxima, esse dirigente máximo da própria instituição, entre os integrantes da própria instituição, né, escolhido 3 integrantes da própria instituição pela autoridade máxima dessa instituição, terão mandato. E aí esse mandato é igual ao outro lá em cima. Ou seja, o mandato é de 3 anos para esses 3 membros e esses 2 suplentes, sendo facultada uma recondução por igual período. Ou seja, é permitida apenas e exclusivamente uma recondução por igual período. Perfeito? Então, só é permitido uma recondução por igual período. Beleza até aqui? Essa é a estrutura. A partir de agora, o que você precisa fazer é entender essa organização nos seus pormenores. Saber o que o código está falando para o agente público, o que o código está falando para a autoridade pública, o que o código está falando mais especificamente da função da comissão de ética, o que o código está falando mais especificamente sobre a função do Conselho de Ética Pública. Né? Então, estes pontos, né, são os pontos que a partir de agora devem ser estudados. Mas antes de iniciar esse estudo, né, nós precisamos responder a alguns exercícios. Perfeito? Então, vamos dar as mãos.
Vamos dar as mãos, Kennedy? Vamos dar as mãos. Por que nós temos que dar as mãos, Kennedy? Pelo motivo simples. Porque para passar em concurso público precisa de fé. Então vamos dar as mãos porque nós vamos para o nosso momento de fé. Momento de fazer exercícios. Fazer exercícios é fundamental para passar em concurso e nesse não é diferente. Perfeito? Então vamos lá. A questão número 1 tá todas aí no seu material. Se eu fosse você, eu pausava aqui o vídeo, respondia aí os itens e depois voltava rápido o vídeo para os meus comentários. Já respondeu? Beleza? Então vamos lá. Ó, conforme o decreto 46.644 de 2014, o Código de Conduta e Ética do Agente Público e da Alta Administração, leia as afirmações abaixo e responda. 1. As condutas elencadas no Código de Ética que tenham descrição idêntica à de outros estatutos, com eles concorrem e se confundem. O item 1 está errado, né, amados? O item 1 está erradíssimo, erradíssimo. E por que está erradíssimo? Porque a eles não concorrem, né? E a eles não se confundem. Tá? Então a 1 está aí errada, erradíssimo. Perfeito? Erradíssimo. As condutas elencadas no Código de Ética, descrição idêntica e outros estatutos, com eles concorrem e se confundem. Não se confundem e não concorrem. Errado. 2. As condutas elencadas neste Código de Ética, ainda que tenham descrição idêntica à de outros estatutos, como eles não concorrem, com eles não concorrem nem se confundem. O item está certo, né? É exatamente o contrário do anterior. O item está correto aí. O item está correto. O item 3. O Código de Ética impede a criação e a existência de código de ética específico, mesmo que esses não contrariem o disposto neste decreto. O Código de Ética impede a criação e existência de outros códigos? A resposta é não, professor. Não impede, pode criar outros códigos e existir outros códigos. Sendo assim, o item 3 está errado, né? O item 3 está errado. Vamos ao item de número 4. O Código de Ética não impede a criação e a existência de códigos de ética específicos, desde que esses não contrariem o disposto nesse decreto. O item está certo, né? Porque realmente não impede, desde que não contrarie o disposto neste decreto. O item 4 está corretíssimo aí, corretíssimo. Vamos ao item 5, ele fala assim: equivalem-se as expressões Código de Conduta Ética do Agente Público e da Alta Administração e Código de Ética. Está dizendo que se estiver escrito tanto Código de Conduta Ética do Agente Público e da Alta Administração ou estiver escrito Código de Ética, está falando a mesma coisa. O item está correto, né? Corretíssimo, porque o próprio código é claro, né? Ele fala que sim, equivalam-se, né? Tanto a expressão Código de Conduta Ética do Agente Público da Alta Administração e o Código de Ética. Sendo assim, estão corretas afirmativas 2, 4 e 5. 2, 4 e 5. 2, 4 e 5 é o item C, né? O item C é a afirmativa correta, o item C. Tá? Vamos à questão de número 2. Conforme o decreto número 46.644 de 2014, o Código de Conduta Ética do Agente Público da Alta Administração, leia as afirmações abaixo e responda. 1. O Código de Conduta Ética do Agente Público e da Alta Administração Estadual é instrumento de orientação e fortalecimento da consciência ética no relacionamento do agente público estadual e municipal com pessoas e com patrimônio público. O item 1 está? Isso, garoto. O item 1 está errado. O item 1 está erradíssimo. E está errado por quê? Porque ele fala, amados, que também se aplica aos municípios. E se aplica aos municípios? A resposta é não, não se aplica aos servidores municipais, somente ao servidor estadual. Sendo assim, o item 1 está erradíssimo. Vamos ao item 2. Considera-se agente público todo aquele
que exerça ainda que transitoriamente e sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, convênio, contratação ou qualquer outra forma de investitura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função pública em órgão, entidade de administração pública direta ou indireta do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, inclusive os integrantes da alta administração do Poder Executivo Estadual. Como a velha vaca mimosa dizia. O item está? Isso mesmo. O item está errado, professor. Errado. Isso mesmo. Por quê? Só por conta desse ponto aqui, ó. Poder Legislativo, Poder Judiciário. Amados, ele não entra aí a ideia do Poder Judiciário nem do Poder Legislativo. Ele não entra a ideia do Poder Judiciário nem do Poder Legislativo. Não mesmo. Somente e exclusivamente no Poder Executivo. Todo o restante está correto. Todo o restante está correto. Mas esse ponto está errado. Por isso que a vaquinha mimosa percebeu um erro claro. Esse código de ética é somente e exclusivamente para o Poder Executivo, administração direta e indireta de Minas Gerais. Beleza? Sendo assim, o item 2 está errado, professor, errado. Vamos ao item número 3. Ele fala assim: o Código de Conduta Ética do Agente Público e da Alta Administração Estadual é instrumento de orientação e fortalecimento da consciência ética no relacionamento do agente público estadual com pessoas e com o patrimônio particular do indivíduo. O item está errado, né, amados? Erradíssimo. Por quê? Porque não precisa do patrimônio particular do indivíduo. Não tem isso lá. Na verdade, ele vai ajudar na conduta ética com as pessoas e com o patrimônio público. Não tem esse patrimônio particular do indivíduo. Sendo assim, o item 3 está erradíssimo. Erradíssimo também. Vamos ao item 4. Olha o que ele diz. Os integrantes da alta administração do Poder Executivo Estadual também são considerados agentes públicos. Como a velha vaca mimosa dizia. Os integrantes da alta administração do Poder Executivo Estadual também são considerados agentes públicos. O item está? Isso, garoto esperto. Isso, menina sabida. O item está? Certo, certíssimo. Todos aqueles integrantes da alta administração do Poder Executivo Estadual também são considerados agentes públicos. Também são agentes públicos. Perfeito? Sendo assim, o item 4 está certíssimo, certíssimo. Vamos ao item de número 5. Olha o que ele diz. O agente público deve prestar compromisso solene de acatamento e observância ao disposto no Código de Ética, em formulário próprio estabelecido pelo Conselho de Ética Pública, a ser arquivado juntamente com os documentos comprobatórios de seu vínculo com o Poder Executivo no respectivo órgão ou entidade. E o item está? Na letra da lei, o item está certíssimo, sem tirar nem pôr. Sim, o agente público precisa ali assinar um termo junto ao Conselho de Ética dizendo: olha, eu vou ser uma pessoa ética, eu me comprometo a ser uma pessoa ética. O item está certo. Sendo assim, estão corretas as afirmativas 4 e 5, Somente a 4 e 5. Sendo assim, o item correto é o item D. É o item D. Vamos ao item de número 3. Olha o que ele diz. Marque o item que não é considerado autoridade pública, conforme o decreto 46.644 de 2014, Código de Conduta Ética do Agente Público de Alta Administração. Ele está me falando o seguinte, ele quer o item que não é considerado autoridade pública. É isso que ele quer. O item que não é considerado autoridade pública. Quem não é considerado? Vamos ver então.
Presidentes de órgãos colegiados, deliberativos, de empresas por sociedade de economia mista do Poder Executivo são autoridade pública? A resposta é sim, são. Então, o item A está correto. Né? Presidente de órgão colegiado, deliberativo, sim. Né? De empresa por sociedade de economia mista, é sim autoridade pública. O item está correto. B. Secretário de Estado, secretários adjuntos e subsecretário de Administração Pública Direta do Poder Executivo Estadual também são autoridades públicas. Sendo assim, o item B também está correto. Vamos ao item C. Ocupantes de cargo de direção e assessoria direta. Então, direção e assessoria direta ao governador, vice-governador e dirigente máximo de órgão ou entidade de administração pública direta e indireta do Poder Executivo Estadual. O item está correto também, correto. Porque lá fala, direção, se você olhar na minha organização ou no próprio decreto, você vai ver que sim, você tem a direção e a assessoria ao governador, vice-governador, que eu coloquei lá na parte de administração direta, mas você vai perceber que também tem na parte da administração indireta aqueles vinculados a dirigente máximo de órgão ou entidade de administração indireta. Também está lá, o item C está certíssimo, certíssimo ali. Tá? Então, o item D, presidente de conselhos estaduais. Vaquinha Mimosa está mais tímida agora. Presidentes de conselhos estaduais são autoridades públicas? Lógico que são. Presidente do Conselho Estadual de Saúde, presidente do Conselho Estadual de Educação são autoridades públicas. O item também está certíssimo. E aí nós vamos ao item E, que fala assim, membro da mesa diretora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O presidente da Assembleia Legislativa, o vice-presidente, os secretários da Assembleia são os membros da mesa diretora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. São autoridades públicas? Amados, para esse decreto não, porque esse decreto é para o Poder Executivo. Então, se ele citou o Poder Legislativo, a Assembleia Legislativa é Poder Legislativo. Esse decreto não rege, sendo assim o item E é o item errado. E é ele que o examinador quer, porque ele está falando o seguinte, ele fala lá em cima, marque o item que não é considerado autoridade pública conforme o decreto. Conforme o decreto, os membros da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado não são autoridades públicas. Simples assim, porque eles são de outro poder, só por isso. Então, eles não são, sendo assim, é a letra E. E aí, nós chegamos no último item da nossa aula de hoje. Antes de responder o último item, só lembrando, logo aqui abaixo na descrição do vídeo tem 3 links. Link número 1, material em PDF de apoio a essa aula, que você já deve estar com ele em mãos ou aí do lado, se não tiver, pegue ele aí, tá? Link número 2, logo aqui abaixo, link número 2, uma playlist com algumas videoaulas gratuitas de ética e direitos humanos completamente voltados para o concurso de agente penitenciário 2018 de Minas Gerais, perfeito? Todo gravado, obviamente, pós-edital, pois eu iniciei a gravar agora, estamos começando a gravar agora, então todo gravado pós-edital aí de 2018, tá? Tanto de ética quanto de direitos humanos. Tá? E o link número 3, mais não menos importante, o link aonde você vai ter informações sobre o curso completo, né? O curso completo sobre direitos humanos e ética voltado aí para o concurso de agente público, ou melhor, de agente penitenciário, né? De agente penitenciário de Minas Gerais, perfeito? Então, o terceiro link é o curso completo. Clica lá e veja qual é a minha proposta em relação a este curso, né? Você vai se surpreender porque é realmente uma proposta muito boa, não é uma proposta muito boa. Então, link número 1, material em PDF. Link número 2, playlist com videoaulas gratuitas, né? E link número 3, informação sobre o curso completo de ética e direitos humanos para o concurso de agente penitenciário de Minas Gerais 2018. Beleza? Vamos à última questão agora, sem mais delongas. Olha o que ela diz. Conforme o decreto 46.644 de 2014, Código de Conduta Ética do Agente Público da Alta Administração, leia as afirmações abaixo e responda. 1. O termo autoridade pública equivale aos agentes públicos do Poder Executivo do Estado. O termo autoridade pública equivale aos agentes públicos?
Amados, ele está falando que chamar alguém de autoridade pública é a mesma coisa de chamar alguém de agente público. O item está? Óbvio que está errado, né? É óbvio que está errado, professor. Porque o termo autoridade pública equivale aos agentes da alta administração do Estado. A autoridade pública é o mesmo que agente da alta administração do Estado. Perfeito? Tá? Então, a autoridade pública é o mesmo que agente da alta administração do Estado. Sendo assim, o item 1 está errado, né? Ele confundiu os dois termos aqui. Vamos ao item número 2. O Conselho de Ética Pública é composto por 7 membros, escolhidos e designados pelo governador de Estado, entre brasileiros natos, de reconhecida idoneidade moral, reputação ilibada e dotado de notório conhecimento de administração pública, para mandato de 3 anos, sendo vedada a recondução. O item está? O item está? O item está? Tá errado não. Tá errado não. Tá errado. Tô falando que não tá errado porque não tá errado não. Tá errado não. Tá erradíssimo. Tá muito mais do que errado. Muito mais do que errado. Ficou assustado agora, né? Fica assustado não. Porque tá muito mais do que errado. Vou colocar até um errado bem grandão aqui. É o 2, né? É o 2, é. Ó, erradíssimo. Tá muito mais do que errado. E por que tá erradíssimo? Porque tem 2 erros. Por isso que tá erradíssimo. Olha o que ele diz. Primeiro ele fala assim, tem que ser o 7, né? Ele fala do 7 é verdade. Aí ele fala, tem que ser entre brasileiros natos. Tem que ser natos? A resposta é não precisa ser nato. Tem que ser apenas brasileiro. Se é nato ou naturalizado, tanto faz. Então, tem que ser brasileiro. E depois ele fala assim, para mandato de 3 anos, sendo vedada a recondução. É vedada a recondução? Não, não é vedada a recondução. Lá fala sendo permitido apenas, exclusivamente, uma recondução. Mas se é permitida uma recondução, ela não é vedada. Ela não é vedada. Perfeito? Então, é permitido uma recondução, não tem vedação para este fim. Sendo assim, o item 2 está erradíssimo, erradíssimo. Vamos ao item de número 3. Em todos os órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, do Poder Executivo Estadual, haverá uma comissão de ética com a finalidade de divulgar as normas desse Código de Ética e atuar na prevenção e na apuração de falta ética no âmbito da respectiva instituição. Em todos os órgãos e entidades. Está falando que todos. Da administração pública direta e indireta do Poder Executivo, só Poder Executivo, beleza. Haverá uma comissão de ética. Tem uma comissão de ética mesmo, com finalidade de divulgar as normas de Código de Ética, atuar a prevenção e apuração da falta ética no âmbito da respectiva instituição. O item está certo, né, Marcos? Certíssimo. O item 3º está corretíssimo, está na letra do decreto. E o 4, ele fala assim, as atividades de divulgação e orientação sobre conduta ética no Poder Executivo Estadual são de competência privativa das comissões de ética existentes em cada órgão ou entidade. Amados, está falando que a atividade de divulgação e orientação da ética é privativa da comissão de ética existente em cada órgão. É óbvio que isso está errado, né, amados? É óbvio. Por que não é privativa? Porque além da comissão de ética que nós temos em cada órgão ou entidade, administração direta ou indireta, nós também temos o Conselho de Ética Pública, né? O Conselho de Ética Pública também faz orientações sobre ética no Estado, em Minas Gerais. Perfeito? Sendo assim, o 4 está errado, porque ele fala privativamente da comissão de ética, não é privativa dela. Você também tem o Conselho de Ética Pública, que também exerce esta orientação. Sendo assim, o item 4 está errado. Vamos ao item de número 5. A comissão de ética é composta por 3 titulares e 3 suplentes, escolhido pelo dirigente máximo entre os agentes públicos, em exercício no órgão ou entidade, com mandato de 3 anos, sendo facultada uma recondução por igual período. Como a velha vaca mimosa dizia. Encontrou o erro? Porque tá errado. Encontrou o erro? Encontrei, professor. Que bom que você encontrou o erro, tá? Porque esse erro, ele é algo que pode derrubar algumas pessoas. Apesar de ser bobinho, mas pode derrubar algumas pessoas. Porque o que ele está dizendo? A comissão de ética, essa que tem dentro de cada órgão ou entidade, é composta por 3 titulares. Isso é verdade. Só que lá fala e por 2 suplentes e não 3 suplentes.
O item aqui está falando de 3 suplentes. E não é 3 suplentes, são apenas 2 suplentes. São apenas 2 suplentes. Tá? Então o item está errado porque ele fala em 3 suplentes. Não é 3, são 2 suplentes. Por que isso pode pegar muita gente? É porque a maioria dos lugares, quando a gente fala em quantidade de titulares e de suplentes, é a mesma quantidade de suplentes para a quantidade de titulares. Só que aqui não. Aqui são 3 titulares e 2 suplentes. Todo o restante está ok da questão, né? Escolhidos pelo dirigente máximo daquela instituição, entre agentes públicos em exercício daquela instituição ou órgão, com mandato de 3 anos, é verdade, sendo facultado é possível então é facultado uma recondução por igual período. Todo o restante está certo, mas o item está errado, porque ele fala 3. Sendo assim, estão corretas afirmativas apenas a 3. Apenas a 3, a letra B. Né? A letra B é a única afirmativa correta. Crianças do meu coração, muito obrigado pela atenção de todos. Lembre-se aqui abaixo os 3 links, lembre-se de dar uma olhadinha neles aí. 3 linkzinhos para você. Muito obrigado pela atenção de todos, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, fui, tchau, tchau.